como é que é isso? Ser responsável pela vida de tantas pessoas. E aí foi um divisor de águas para mim. Hoje eu, olhando assim, eu falo, poxa, aí que você vê se você é empreendedor ou não. Você passa por um insucesso e você já tem que retomar. É o suprassumo da logística, claro. Assim, né? Não é simplesmente você receber uma solicitação, mesmo que seja pelo sistema, e atender naquele prazo. Você faz toda uma engenharia logística para que o cliente não perca aquela data comemorativa. O propósito hoje na Mundial é fazer marcas venderem mais. Porque a partir do momento que você delega uma campanha promocional pra gente, com data limite para você entregar, se eu não entregar, se eu cometer algum erro, você vai perder muito dinheiro. Olá, eu sou Ilse Sola e esse é o Empresário Sem Filtro, o podcast que traz para o dia a dia o que é a vida desses profissionais incríveis que estão por trás dessas empresas de sucesso. E hoje o nosso convidado, Fernando Passos, que além de amigo, também é um profissional incrível e que vai contar para a gente toda a sua história da Mundial, da marca, mas isso é motivo para daqui a pouco, né? Isso é assunto para daqui a pouco. Fernando, vamos começar com você me contando um pouquinho do Fernando. Quem é o Fernando, pessoa física? Legal. Olá, Ilse. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no seu podcast. Sou Fernando Passos, tenho 56 anos. Nasci na Zona Leste de São Paulo, de uma família de 4 irmãos, 2 homens, 2 mulheres. Sou casado há mais de 25 anos. Tenho 3 meninas, 2 gêmeas. E uma de 19 anos também, 2 gêmeas de quase 22 anos, né? Nossa Senhora. E uma menina de 19 anos. Tempo passa, hein, Fernando? Passa rápido. Nossa. As 3 já fazendo faculdade e as 3 fazendo publicidade e propaganda. As 3 foram para a mesma área? Foram para a mesma área. Entendi. Uma está estudando fora, em Tampa. Influenciadas por você, não, né? Talvez. Né? Porque um pouco do meu negócio, aliás, muito do meu negócio Claro. é relativo à publicidade, propaganda, marketing, trade marketing, né? Entendi. E uma está estudando fora. Né? 2 aqui no Mackenzie, uma já está trabalhando comigo. Eita. Talvez a mais nova, ano que vem, também já esteja com. Se Deus quiser, né? Porque isso é uma parte interessante também, né, Fernando? Que a gente fala muito, assim, do negócio familiar. Tem sempre aquela preocupação, quem que vai assumir, né? Sim, se serão herdeiros ou sucessores. Isso, exatamente. Eu, no meu caso, não tive esse privilégio, mas tinha um pai dentista que queria muito que um dos 3 seguisse a carreira, né? E os 3 fugiram da ideia. Então, eu entendo que também, mesmo quem tem empresa, sempre tem um pouco desse dilema aí de quem que vai assumir o negócio. Como elas estão fazendo publicidade e propaganda, e muito do meu negócio de logística é relativo à publicidade, propaganda e marketing, como eu falei, talvez elas tenham assim, essa ambição, né? Claro. Apesar que uma das minhas filhas trabalha na incorporadora, na área de marketing da incorporadora, né? Que também, né, faz parte do complexo. Do contexto, né, da dos holding. estudos da holding. Mas, de verdade, se elas começarem a iniciação do trabalho delas comigo e depois escolherem outro tipo de negócio, para mim também tá tranquilo, né? É importante elas seguirem o caminho delas, escolherem, né? Mesmo se não for na área delas, né? Acho que é importante elas trabalharem num lugar que elas se sintam bem, sintam felizes, né? Até porque a gente é aquele negócio, né? Cada ser humano é único e a gente tem aí os seus talentos e as suas vontades e a gente tem que respeitar isso. E você tem que procurar alguma coisa que você se identifique, né? Claro. Então, se elas tiverem a base em publicidade e propaganda, mas escolherem outra área também, vai ter uma base boa, são faculdades boas também. Claro. Isso que é o mais importante. Né? É isso aí. E o Fernando, agora, pessoa física, né? Um pouco da sua história. Você sempre foi dessa parte de trading, não? Como é que começou a tua jornada, Fernando? Eu comecei a trabalhar, Ilse, muito cedo, né? Naquela época não era tão normal. Comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, né? Então morava na Penha e o meu primeiro emprego foi de office boy em Santo Amaro. Numa empresa que talvez exista até hoje, daquele perfume Très Brut de Marchand. Que chique! Isso. Nossa! E eu trabalhava nessa empresa em Santo Amaro. Então eu acordava às 5 da manhã, ia direto, eu pegava vários ônibus, metrô, 2h30 para ir, 2h30 para voltar. Naquela época a gente não tinha todo o metrô que tem hoje, toda a malha. Né? Então demorava muito. Mas em 2 meses já fui promovido para o escritório da empresa. Então eu trabalhei em empresa de cosméticos, a Marchand. Depois eu fui trabalhar no Bradesco. Né? Todo mundo tem a sua passagem, né? A passagem Bradesco. Pelo banco. E é uma escola, viu? Quem passou por ali é uma escola. É verdade. E depois eu fui trabalhar na Camargo Corrêa, em Guarulhos. É uma construtora, né? Famosa. Trabalhei também no escritório.
Essas 3 empresas trabalhavam no ambiente fechado, escritório, e eu nunca gostei de trabalhar em ambiente fechado, né? Que você não tinha liberdade, né? Sou de Sagitário e o Sagitário gosta de voar, né? A gente tem na família também. Exato. Sei bem o que é. E aí eu recebi um convite, 19 para 20 anos, para trabalhar com vendas. Vendas de frete aéreo, né? Foi aí que eu comecei na logística, no transporte. Mas eu nunca tinha vendido absolutamente nada, não sabia nem que era um frete aéreo. Nunca tinha trabalhado com vendas, não sabia vender. Aliás, eu era muito tímido para fazer qualquer tipo de venda, né? Mas eu recebi esse convite e eu falei, vou colocar meu terninho, minha gravata, vou sair pela rua, vou fazer o meu horário, vou fazer a minha agenda, então eu vou encarar. Não sabia dirigir, não tinha nem carro. Depois eu comprei um carro sem saber dirigir. Todo empreendedor tem que ser vendedor, né? Não tem muito como escapar dessa sina aí de se vender. E quando eu comecei a vender, aí eu tive que aprender o que era frete aéreo, toda essa parte, é um pedaço da logística, né? Tive que aprender a vender, tive que perder a timidez, tive que aprender a dirigir e a gente foi. Mas essa questão de eu ter a liberdade de horários, esquece, né? Muito pelo contrário, né? E quanto mais você tem liberdade, mais você cria responsabilidade. Né? Então é uma loja da Varig, a Varig naquela ocasião tinha 25 lojas de passagem e lojas de carga, né? E eu trabalhava na loja de carga. E essa loja da Varig, ela transportava muitas mercadorias para o aeroporto, né? Para embarcar via aeroporto, era somente de transporte aéreo. E a gente conseguiu ali em 2, 3 anos colocá-la num ranking muito, muito interessante. Ela ficou em 2º, 3º lugar. Então, o transporte aéreo ele me abriu várias portas. E foi ali, Ilse, que eu comecei a entender mais a jornada do cliente, né? Então, opa, estão começando a falar minha língua agora. Exato. Já estou ficando felizinha. Porque assim, o vendedor, eu fazia vendas direta, né? Na frente do cliente, então colocava meu terninho, gravata e saía para fazer vendas em São Paulo. Mas eu voltava para São Caetano do Sul, que era onde a loja tinha sede, para emitir os documentos de transporte aéreo, para carregar e descarregar caminhão. Era uma loja muito pequena, né? E como comercial, a gente fica responsável pelo cliente, né? Mesmo porque se der alguma coisa errada, o cliente vai ligar para você. Muito bom. E ali eu comecei a adquirir essa responsabilidade, entender toda a jornada do cliente. Então, eu me responsabilizava desde o faturamento, né? Vendas, faturamento, dos embarques de carga, né? Eu e toda a equipe, mas eu como maior responsável. Então, eu fazia até o atendimento do cliente. Isso me ensinou desde cedo a entender o cliente, o que ele precisa, a sentar na cadeira do cliente. Aquela história, né? O foco no foco do cliente, né? Eita! Isso que é importante. Eu vou perder o emprego assim, você vai começar a dar minhas palestras. Então, assim, pelo que eu entendi, já tinha o foco no cliente e quase que um perfil ali de gestor master, né? Já era meio CEO ali da loja, já estava entendendo todas as conexões e já entendia que não tem... como transferir responsabilidade, né? Sim. Depois que você é o dono, não dá para falar que é do outro negócio. Você tem que entender Sim. toda a jornada justamente para ativar, né, todas as etapas e fazer com que tudo flua super bem. Então, nesse momento, já muito jovem, você já estava começando a entender todo esse processo. E a gente mal sabe... Tudo que a gente aprende, a gente vai conectando os pontos... Como diria Steve Jobs, né? Você vai conectando os pontos lá na frente, né? Então, essa visão mesmo como um simples vendedor, essa visão completa do cliente, ela veio a me ajudar muito lá na frente a ser empreendedor. Claro, já estava com a cabeça do empreendedor. Sim. Super legal. Nós estamos falando de mais de 30 anos. Então, você era super jovem ainda, né? Sim, Fernando, tinha 20, 21 anos, né? E já com essa responsabilidade toda, já com esse Sim. senso Tinha que correr de atrás, entrega. né? Tinha que correr atrás, precisava, que loucura, né? É isso que aí. loucura. Tinha hora para dormir, mas é importante, né? Claro. Então, aquela história de eu ter minha agenda, meus horários, você viu que... Esquece. Acabou, né? E até 30 anos dragado depois... pelo trabalho de carga aérea. E agora agora você já tem, né? 30 anos depois, assim, super tranquila a sua vida, não, né? Super. Eu ia até te entrevistar para um outro lado, né? Porque eu falei, É a mesma o primeiro coisa, que só aparece. 40 anos depois. Isso. É a mesma coisa. E agora com outras responsabilidades, né? Porque naquela época eu tinha a responsabilidade do cliente, agora você tem a responsabilidade da empresa e de muita gente, né? Dos diretos e dos indiretos, né? Você está com quantos funcionários, Fernando? Hoje eu tenho 800. Eu numa empresa e tenho quase 100 na outra. E como é que é isso, assim, não administrar nem é um bom termo, né? Mas ser responsável pela vida de tantas pessoas, porque
eu tenho aqui um insider aqui que me disse que você é um excelente gestor, que você é uma pessoa assim, super orientada a pessoas e que é um cara muito querido, né? Como é que é isso? Isso é da sua natureza? Foi uma coisa que você foi aprendendo com o passar dos anos? Olha, eu acho que é da natureza, né? Desde quando eu fundei minhas empresas, eu sempre fui muito voltado para isso. Muitas vezes você não tem condições, mas você tem que fazer o melhor que você pode naquele momento com as condições que você tem. Então, a minha empresa hoje, nós temos 800 colaboradores diretos. Isso porque a minha frota é toda terceirizada, né? Então, empresa de logística e transportes. Se eu tivesse motorista e ajudante no caminhão, eu teria mais de 2.000 a 3.000 funcionários, né? Então, 800 pessoas, você imagina quantas famílias que você está ajudando. E a jornada do empresário, ela também passa por várias fases, né? Da mesma forma que uma empresa passa por várias fases, o empresário também passa. Então, no primeiro momento, você quer ganhar seu dinheiro para comprar o seu carro, para comprar roupa, para ajudar a sua família, evidentemente, né? E em algumas fases você começa a pensar nisso um pouco menos e como que você pode ajudar as pessoas, né? O teu propósito, né? O teu propósito vai mudando. Então, numa quantidade também grande de funcionários, né? Mesmo se fosse pequena, dá para você fazer tudo isso e ter um olhar diferente pro colaborador. E a gente procura fazer muito isso, né? Muitas das minhas horas hoje são mais voltadas para o RH, né? Que antigamente era DP, hoje é RH estratégico, né? Muitas das minhas horas são mais voltadas para o RH do que propriamente para a operação, para vendas, né? Porque quanto mais a empresa cresce, eu acho que mais surge a questão realmente do ser humano, né? Por trás do colaborador. Você é mais um gestor de pessoas do que propriamente do negócio, porque eventualmente você vai contratando pessoas capazes, né? E que vão organizando os processos e construindo o negócio. Mas essa gestão, né, daquela pessoa que constrói a tua empresa e que constitui a sua empresa que é absolutamente crucial, né? Eu acho que ela... E até tem uma pesquisa do Sebrae que as pessoas, né, que perguntam ali quais são os maiores desafios do empresário, do empreendedor, e gestão de pessoas vem, né, como número 1, realmente. Porque eu sempre digo, né, não existe empresa, existem pessoas se organizando para atender outras pessoas. Então, esse é um processo contínuo. E eu acho muito legal quem tem, né, não só o talento, mas o prazer de fazer isso. E aí eu acho que é da origem de cada pessoa mesmo, né? Não é nada, digamos, forçado, né? É difícil também, né? Não é uma questão fácil. Muitas vezes você está tentando fazer o melhor. Mas basicamente, por exemplo, hoje nas minhas 2 empresas eu sou o único sócio. Tô sozinho assim nessa gestão. Então você tem já teve sócio ou não? Já tive sócio. Depois dessa empresa que eu trabalhei de carga aérea, nós montamos uma empresa, o gerente que havia me convidado para trabalhar com vendas e o dono dessa loja da Varig, nós montamos uma loja, né, uma agência ele já viu o talento, né? Como a gente foi assim, foi muito bem nas vendas ali, a gente sempre foi muito vendedor, e adquirir um patamar bom para lojas da Varig na ocasião, a gente resolveu montar a nossa empresa, a nossa agência de carga aérea. Aí montamos o gerente que havia me convidado e o próprio dono da loja da Varig. Quem ficou triste foi a Varig, né? É verdade, porque essa empresa, ela começa a trabalhar com Varig, Transbrasil e VASP, nenhuma existe mais, sabe? E a gente começou a trabalhar com carga aérea, a empresa muito vendedora, nós éramos muito vendedores, nós adquirimos um patamar assim muito grande. Para você ter uma ideia, a gente tinha um avião, né? Um cargueiro alugado, sim, né? Bom, não era de vocês. Ainda bem. Ainda não, né? E a gente tinha disponibilidade desse avião todos os dias, então a gente vendia muito. A gente se tornou um dos maiores embarcadores do Brasil de carga aérea. Ao mesmo tempo que a empresa cresceu muito e trouxe os maiores clientes, a gente começou a ter algumas dificuldades de gestão, né? E até se eu pudesse dar um conselho para o empreendedor hoje, né, por mais que você seja vendedor, e a gente era muito vendedor, ele tem que ter um olhar para as outras áreas da empresa, e principalmente aquelas que ele não gosta, né? Que normalmente é a contabilidade, é o administrativo financeiro, é o fiscal, mas principalmente essas áreas que a gente não gosta, você tem que ter uma lupa diferenciada. Infelizmente, a gente teve que encerrar as atividades em 1998, né?
E aí foi um divisor de águas para mim, né? Hoje eu, olhando assim, eu falo, poxa, aí que você vê se você é empreendedor ou não. Né? Porque você passa por um insucesso e você já tem que retomar. Não dá muito para parar, pensar, considerar, você já está ali. Sim, né? E o empreendedor, ele corre risco, não corre risco, né? Ele se abala ou não se abala. Em 2 meses depois, eu já tinha fundado a Mundial Logistics, que é a empresa que eu já administro hoje, né? Sou o único sócio, fundador, há 26 anos. E uma coisa importante, né? Você trabalhar só com um segmento, só com um produto, vamos chamar de produto, ou serviço, que é carga aérea, ele também ele pode te deixar em algumas situações, né, difíceis. Nessa empresa de logística, que eu fundei há 26 anos atrás, que é a Mundial, eu já comecei a trabalhar com várias modalidades de transporte, não só de transporte aéreo. Então você fica menos suscetível a crises econômicas e você oferece um leque para os seus clientes, para o mercado, muito mais amplo. Né? Então, porque o teu aprendizado, na realidade, naquele momento, era transporte. Né? Transporte aéreo, exato. Você veio do transporte aéreo, mas em algum momento você entendeu que a grande questão era esse levar, né, o produto de A a B e como que eu posso fazer isso da melhor maneira e dentro de toda essa qualidade aí que você tanto relata. Mas foi isso, né? Foi eu sempre digo que muitas vezes o primeiro emprego, ele te dá aquela ideia e você se apaixona por uma causa. Sim. Né? Comigo aconteceu com healthcare, né? Comecei na Johnson e quando eu estava na área de saúde, fiz minha carreira toda na área de saúde. Então, acho que a gente aprende alguma coisinha ali e a partir dali a gente vai... Se você tem essa veia empreendedora, você começa a perceber as oportunidades e vai buscando novas formas de resolver problemas. Né? Então, quando eu fundei a Mundial, pra você ter uma ideia... É basicamente uma empresa que trabalha com logística de materiais promocionais até hoje. A essência dela é essa, né? Material promocional. A gente está em outros mercados também hoje, mas material promocional, nós estamos falando aí de 1998, o volume era muito pequeno, os valores envolvidos para o trademark também eram menores, né? Então o material promocional ficava dentro das fábricas, dentro das indústrias, né? Então eu tinha que visitar os clientes e explicar o que o operador logístico, o material promocional, ele fazia. Porque ele não era estratégico. A partir de então... que a gente fazia isso, porque eu sou dessa época também e estava na indústria, né, farmacêutica. Então, eu lembro que, sei lá, cada 3 meses você tinha reuniões com a equipe de vendas e a quantidade de material que você mandava era enorme. Mas eu concordo que a gente fazia isso talvez numa escala talvez um pouco menor. E nós tínhamos parceiros, mas não me lembro de nada desse porte, né? Eu imagino que vocês cresceram muito. O material promocional ele era administrado pelas agências de promoção naquela época. E aí a gente começa também a trabalhar com as agências, mas o volume físico aumentou. Então, muito dinheiro que era investido em outras mídias, ele passa a migrar para o trade marketing. E aí o volume físico também, a abertura de pontos de venda gigantesco, o volume físico vai aumentando. Então, a figura do operador logístico ela vai se transformando também. Né? Então, a gente tem que ter controle de estoque, né? Como se fosse um material de venda mesmo. Né? Então, os CDs que são os galpões, eles aumentam muito. Né? O tamanho físico deles, os controles. Você tem hoje clientes com mais de 100 milhões em estoque só de material promocional. Então, você tem que reinventar esse segmento. Nós estamos falando de 1999. Começou ali um pouquinho a internet, você não tinha muitas condições tecnológicas, né? E o trade marketing, ele mudou, assim, né? O negócio, hoje ele mudou, né? Nos últimos 20 e poucos anos, ele se transformou. Então, o operador logístico de material promocional, ele passa a ser estratégico. Então, toda indústria que quer alavancar vendas e tem uma boa verba de marketing, ela vai contratar algum operador logístico, sendo a Mundial ou não. Né? Então, ela vai precisar disso. Então, a nossa empresa hoje, parte desses 800 colaboradores, 10% é no atendimento. São 80 pessoas, que hoje a gente chama de consultores de negócios, né? Você chega a entrar de alguma maneira dentro do negócio do teu cliente? Existe alguma relação nesse sentido, mais do que de um operador logístico? Sim. Hoje a gente participa de reuniões com os clientes, a gente sabe a verba que o cliente tem para o ano todo. A gente sabe a verba esporádica que ele tem para alguns segmentos. Então, por exemplo, tem cliente nosso que ele vai fazer
um evento em Salvador no Carnaval, a gente sabe a verba. Então a gente trabalha muito com a data de trás para frente. Então o Carnaval tem aquelas datas ali, o material dele tem que chegar em determinada data e eu tenho que montar a logística ali. É o suprassumo da logística, claro. Assim, né? Não é simplesmente você receber uma solicitação, mesmo que seja pelo sistema, e atender naquele prazo. Você faz toda uma engenharia logística para que o cliente não perca aquela data comemorativa. Porque se o material não chegar no Carnaval, acabou. Fernando, isso para mim é um ponto que eu vou até parar, porque vamos dizer, quem estava do outro lado, né? Eu era a pessoa do outro lado e eu lembro do estresse que era organizar eventos e reuniões e convenções de vendas e assim, numa magnitude incrível, né? Com muitas vezes 500 colaboradores e muitas vezes o pessoal internacional, etc. Então, a responsabilidade nos ombros de quem estava organizando era imensa. E o número de parceiros que a gente estava gerindo, né? Estava coordenando, também era muito grande. Então, de alguma maneira, quando você tem um agente externo, é muito difícil você controlar o processo dele. Né? Eu não posso entender quantos caminhões você tem, nem como teus colaboradores trabalham, nem nada disso. Então, eu confio em você, né? Eu confio no seu consultor, vamos dizer, que é a pessoa que nos atende. E eu acho isso fascinante, porque se você entende esse compromisso e essa entrega, fica muito mais fácil para quem está do outro lado. Sim. É essa exatamente a tal empatia que a gente fala tanto. Né? Entender que realmente, se você está lá e tem o diretor e às vezes você tem que entregar material para... E isso aconteceu comigo diversas vezes. Tinha que entregar lá o material para a equipe e o material não tinha chegado ou tinham mandado o material errado. E aí, coitado, né, do pobre do gerente ou da pessoa de compras ou sei lá quem. Então, é isso, né? Essa conexão e essa corresponsabilidade pela entrega. Isso é muito legal. O nosso propósito hoje na Mundial é fazer marcas venderem mais. Olha a responsabilidade. Porque a partir do momento que você delega uma campanha promocional para a gente, com data limite para você entregar, se eu não entregar, se eu cometer algum erro, você vai perder muito dinheiro. Então o cliente ele tem que escolher o bom operador hoje. Ao mesmo tempo, a gente se posiciona no cliente como uma extensão do Trade Mart, né? Do Mart, mas principalmente do Trade Mart. Como é que você faz para ser uma extensão? Claro, você tem que sentar na cadeira do cliente, sentir as dores do cliente, mas até uma coisa normal hoje, mas participar de algumas reuniões para entender quais são os objetivos. Então, numa campanha promocional, seja do Carnaval, Dia das Mães, ou seja de Natal, ou uma campanha recorrente, você tem que entender o que tem por trás disso. Então, às vezes você tem alguma campanha que você tem poucos colaboradores do cliente aguardando o material, mas você tem algumas campanhas que você tem 3.000 pessoas aguardando. E fazer logística no Brasil não é fácil. Não é fácil. Em qualquer uma dessas modalidades, né? Então, essa empresa ela já trabalha com todas as modalidades, diferente daquela que só trabalhava com carga aérea. Né? Então, a gente atende o cliente, te oferece um pacote de serviços diferenciados e, ao mesmo tempo, a gente trabalha com inteligência no ponto de venda, que é um serviço que a gente agregou. Né? Sentando na cadeira do cliente, a gente observou o seguinte, que o cliente ele utilizava a nossa empresa para ir até a doca do ponto de venda. Então, a gente fazia toda essa engenharia logística e deixava na doca. E algumas empresas, principalmente agências, elas eram contratadas para fazer a ativação do material no ponto de venda. Então, hoje a gente tem um braço dentro da nossa empresa que a gente faz o pacote completo. Então, a gente não deixa simplesmente na doca. A gente vai lá e faz toda a ativação dentro do ponto de venda, faz a auditoria no ponto de venda, tudo com sistema, com tecnologia. A gente só conseguiu fazer isso porque o cliente também dá essa abertura. Né? O trade é assim... Mas dá porque passa a confiar, né, Sim, Fernando? é uma relação de troca. Eu acho que isso é bem importante dizer mesmo, porque eu já me vi em situações, né, de ter discussões com clientes meus. Mas o pessoal não deixa, não dá abertura para a gente fazer isso ou aquilo, e eu acho que eu deveria ir um passo além. Isso é um espaço conquistado, né? Isso não cai... não dá para saber o que foi primeiro. Se teve abertura, se você conquistou o espaço. Mas assim, o trade marketing, até comparando com outros tipos de negócio, ele tem realmente essa abertura diferenciada. A gente tem um relacionamento... muitos clientes, isso antes da pandemia, a gente tinha posto de serviço avançado na maioria dos clientes, com 10, 15 colaboradores. Isso é muito difícil você ver, né? Isso dentro do escritório. Normalmente você vê na operação do cliente, que não é o nosso caso. Então, isso ajuda muito, né? Cria uma conexão e entender
que não está mandando simplesmente aquele material para você, né? Então ele tem 3 mil pessoas aguardando, e você imagina quantos consumidores que não tem aguardando aquilo. Pois é, né? Porque aquilo é todo... É o material de venda dele, né? Sem aquilo não tem venda, sem aquilo não tem o trabalho dele. Então é a ferramenta que ele precisa para poder fazer o trabalho dele. Então de novo, né? Não é uma coisa que as pessoas não param para pensar, mas como a logística é uma coisa importante. Em tudo. Tudo tem logística, né? Agora, na pandemia, a gente percebeu isso, né? Como é que foi a questão da pandemia, Fernando? Porque, de novo, né? As reuniões pararam, todo mundo remoto, não tinha trade ainda por cima, né? No ponto de venda. Como é que ficou a situação? Então, foi bem difícil, porque o material promocional está ali para alavancar vendas, né? Então, se você não tem vendas, os pontos de vendas estão fechados, você, em tese, não precisa do material promocional. Mas como foi tudo muito rápido, os nossos galpões já estavam lotados, né? Porque o cliente, hoje o trade é muito planejado. Então ele está comprando material agora no final do ano, já basicamente para o primeiro semestre do ano que vem. Então quando aconteceu, os galpões ficaram lotados, né? E aí tem uma vantagem que eu comentei de você ter um portfólio diferenciado. Como eu não poderia transportar as mercadorias porque os PDVs estavam fechados, eu tinha uma receita maior de armazenagem. Então, tinha vários serviços que eu oferecia para os clientes, né? Então, a auditoria no ponto de venda eu não podia fazer porque estava fechado, o transporte eu não poderia, o manuseio de kits eu não poderia, mas eu tinha receita de armazenagem, que aí deu para equilibrar um pouquinho, mas a receita caiu bastante. Mas você chegou a demitir gente? Como é que foi? Assim? Não, Teve algum impacto no demissão a gente não fez. Você sempre tinha aquela expectativa que ia acabar rápido, né? E o nosso negócio ele é tão diferente que não compensa você fazer isso para depois você ter que treinar todo mundo, né? Então, dos 800 colaboradores, eu tenho mais da metade na operação. Eu tenho esses consultores, digamos assim, de atendimento, que para você fazer isso e depois você treinar todo mundo, ele sai mais caro. Pois é. Né? Então, a gente ficou na expectativa de acabar rápido e retomar, né? Criou uma conexão também, né, com o cliente final. Então, é muito difícil você resgatar isso. E como que é a parte, ou seja, qual que é o maior desafio da logística? Eu iria dizer que é espaço, mas tem, obviamente, toda a parte do transporte e tem toda a parte do manuseio. Onde é que está ali para quem está começando com logística, né? Não é o meu caso. Não vou entrar nessa sua área, eu acho isso mega complexo, mas aonde que está o desafio? O que para você foi o mais complexo aí nesse? São esses dois itens que você mencionou. No primeiro momento, o espaço, né? E eu tenho uma incorporadora hoje, ela trabalha na área residencial, mais voltada para Minha Casa Minha Vida, mas eu fundei essa empresa em 2010. E ela sempre comprava e vendia ativos, né? E boa parte dos ativos que eu comprava era para a empresa de logística pela dificuldade que você tinha de espaço. Então lá atrás eu falei, eu preciso de espaço, eu preciso de grandes CDs e um dia esses ativos que eu estou comprando, eles vão servir a minha empresa de logística e esse ano aqui a gente conseguiu aqui realizar o nosso sonho, a gente inaugurou o maior centro de logística de materiais promocionais do Brasil, né? 40 mil metros. A gente tem ao lado, no mesmo complexo, mais 110 mil metros de CD para inaugurar. Então, essa questão de espaço eu tentei resolver dentro de casa. Porque, realmente, quando falta, você tem que sair correndo e muitas vezes você não tem esse espaço. E como é que é? Bom, as coisas, né? Como é que é encontrar o produto lá dentro de tanto espaço? Como é que hoje é para você tecnologia... o digital, né? Se isso mudou sua vida e como é que a inteligência artificial vai... Já está mudando. Já está, né? Já está mudando. No começo, a gente armazenava... Estou falando de 1998, né? Lá no comecinho, que eu tinha que explicar que tipo de trabalho a gente fazia. A gente armazenava em prateleiras, né? Hoje são porta-pallets modernos, né? E o controle era feito ali no Excelzinho, né? Pois é, menino. Na planilha. Então, o cliente perguntava, você tinha que pegar uma escadinha, né, prateleira não tão alta, pegava uma escada e ia lá contar. Assim que funcionava. Dava baixa no Excel. Se alguém esquecesse, socorro. Fazia aquela contagem contava ali. De novo. Mas tanto os operadores de material promocional quanto outros operadores, a tecnologia ela avançou muito. Claro. Então, existem sistemas hoje, no caso do estoque, que chama-se WMS, ele faz todo o controle de entrada, de saída, dos milhões armazenados. Então, você tem toda a vida útil ali. A inteligência artificial já está chegando forte, mas você tem que ter uma base boa de tecnologia. Se você não tiver processos
e tecnologia, você não consegue ter inteligência artificial. E assim, é interessante porque a gente tem que se transformar e se reinventar muito rapidamente, porque os nossos clientes são grandes empresas, boa parte multinacionais. Então, eles vêm com investimento em tecnologia muito grande. Pesado, e eles precisam cada vez mais de informação, porque o operador logístico ele não simplesmente pega do ponto A e ponto B. Ele é o núcleo de informação de tudo isso que acontece. Então, quando o cliente precisa dessa informação, e muitas vezes você dá uma informação do que está acontecendo no ponto de venda, né, que poderia até ser uma informação de responsabilidade do cliente, mas você passa a informação do que está acontecendo lá, você está ligado diretamente quanto ele está vendendo no ponto de venda. Se você não passa essa informação, aí você tem problema. Mas assim, todos os operadores estão muito mais avançados. Tecnologia para galpões, né, de armazenagem, ela melhorou muito. O e-commerce ajudou demais. Né? A gente teve um avanço assim, a vacância de galpões ela está em 2%, 3%, ou seja... De tudo que tem 2%, 3% vazio apenas, é muito pouco. Então, e-commerce, os chineses que estão vindo para cá, eles ajudaram muito. Então, você tem muita tecnologia embarcada nos CDs, você tem tecnologia embarcada no o mercado, cresce o segmento, a pressão por soluções mais modernas, né, mais dinâmicas, robôs, também né? A gente está vendo muitos robôs e aí, agora, óbvio, né? Então, assim, o nosso negócio, ele demanda muito espaço. Muita gente, muito espaço. E outro ponto, né? Você citou 2 itens, espaço e pessoas. Pessoas também. Então, a gente, para você ter uma ideia, a gente anualmente faz uma homenagem para os colaboradores que completam 5, 10, 15 ou 20 anos. Ai, que legal. E todo ano nós temos de 50 a 60 pessoas que recebem 5, 10 ou 15 ou 20 anos. Então, a sua retenção de talentos é muito então, alta. O turnover, a gente tenta diminuir a cada ano, mas você imagina que tem 50, 60 pessoas que já estão há muito tempo na empresa. E como o nosso negócio ele é bem peculiar, logística de materiais promocionais é diferente sim, você tem muito fracionamento de carga dentro do armazém, uma série de condições, você tem que reter esse colaborador. Então, ter gente há muito tempo na casa é importantíssimo, né? A gente tem alguns treinamentos lá, hoje nesse CD, a gente tem um auditório para 100 pessoas, está investindo bastante nessa questão de treinamento. Nós temos o ISO 9000 desde 2002 já. Nossa Senhora. Então isso ajuda muito na retenção. Mas você se julga uma pessoa de processos? Assim, como que para você essa questão da organização, é quase um compromisso com a entrega, com a excelência, né? Com o optimum que a gente chama. Da onde vem isso, Fernando? Eu não sou muito de processo, eu sou muito mais de fazer, né? E ter pessoas ao meu lado. Eu gosto do processo, mas o desenho do processo, eu prefiro ter algumas pessoas que... Eu sou muito de fazer, de executar, né? Nessa velocidade. Mas, basicamente, uma empresa, principalmente quem tem o ISO 9000, uma empresa calcada em processo. Pois é. Eu, particularmente, assim... Você foi buscar gente que tivesse esse perfil, exato, perfil de qualidade, e você deu espaço para eles. E eu saio fazendo, eu saio executando, Entendi. Né? Mas o processo, qualquer empresa, se não tiver um processo muito bem desenhado, ela não dura muito tempo. Então, a gente já está há 26 anos em um serviço e um escopo de trabalho muito, muito difícil, né? Mas você tem que ter gente muito boa. O ISO, ele ajudou a gente muito nesse desenho do processo, né? Então, hoje, qualquer coisa que você queira fazer na empresa, você consegue consultar no computador, você consegue saber através de manuais, é tudo também muito eletrônico. A gente fala muito dos P's, né? Porque a gente fala de processo, pessoas, propósito, produto, etc. E para mim, isso é muito importante, realmente, das pessoas entenderem, né? Eu adoro colocar o posicionamento e às vezes você dá um pouco mais de ênfase para um deles e não necessariamente para o outro. E eu sempre senti muito isso, né? Mentorando, principalmente pequenas empresas, startups. Às vezes a gente está muito obcecado com um produto, com aquilo que eu quero oferecer, e a gente descuida um pouco, né, das pessoas. Então, realmente dar autonomia, não ter medo de contratar pessoas que tenham, muitas vezes, muito mais competência que você naquele determinado assunto, e dar espaço para essas pessoas atuarem e dar valor ao processo. Porque o processo nem sempre é prazeroso, né? Eu também não sou uma pessoa de processos, mas a importância dele é muito grande. Sim. Porque quantas vezes eu me deparei com empresas implementando sistemas
E quando você ir olhar o sistema, não está funcionando, esse não conversa com aquele, etc. E que era uma completa ausência de retroagir no processo, de desenhar isso tudo. Né? Então, como é que eu quero que aquilo funcione, que o meu negócio funcione, para eu poder colocar um sistema que, como ferramenta, vai me ajudar? E não tem tecnologia sem processo. Mas cansei de gente desenvolver. É a mesma coisa que aquela turma que desenvolve o site sem ter ainda, né, a oferta de produto correta ou bem delimitada, e a mesma coisa vai, né? Gente que gosta de comprar sistema e sem entender exatamente qual o processo que você vai implementar o sistema, ele não está aderente ao que você precisava, né? Então, o desenho do processo, ele é tudo, né? Principalmente numa operação logística. Logística. E essa questão, por exemplo, de treinamento, de você reter, assim, eu tenho desde o começo, né? Então, hoje, e a gente consegue, porque o nosso CD é próprio, né? Então a gente tem uma área de descompressão gigante ali, né? Um salão de jogos, uma série de coisas. A gente tem uma área de treinamento, tem esse auditório, que é fantástico para você reter, né? A gente sabe que o que retém as pessoas não é só salário, são outras coisas. E cada vez menos. A gente construiu um refeitório muito bom, né? Ônibus fretado para todo mundo. Está construindo agora um centro esportivo com campo de futebol, quadra de areia, de beach tênis, uma área coberta para mais de 300 colaboradores. Nossa. E isso, a gente gosta de fazer isso, né? Tem muita startup que faz isso, né? Para atrair o talento. Para atrair o talento. Depois ele começa a ver que não é assim. Então você tem que ter... A gente tem um fit cultural muito forte. Que legal. Muito forte mesmo. E eu acho que isso retém, né? Isso deixa as pessoas muito mais tempo. Porque a pessoa ficar muito tempo, você está escolhendo isso, mas ela está escolhendo isso também, né? Porque se ela quisesse, ela iria para outro lugar. Pois é. Você escolhe a pessoa, mas a pessoa escolhe a tua empresa, né? Eu sempre falo assim, todas as vezes que eu inclusive quando estou entrevistando pessoas, eu falo isso. Né? Você tem que entender que nós estamos buscando alguma coisa, mas você tem que me dizer o que você está buscando. Porque eu também quero entender se nós somos um fit para vocês. Porque senão não adianta. É um negócio, é uma parceria que não vai dar certo. Né? E principalmente os mais jovens hoje, né? Eles querem escolher, e acho que tem razão, onde eles querem trabalhar. Então esse fit cultural, ele ajuda demais. E é a nossa essência, né? Então eu sou o único proprietário ali, o único sócio, então eu tenho que estar muito bem cercado de pessoas, graças a Deus eu sempre tive sorte nesse sentido, e as pessoas que têm o mesmo fit cultural também. Mas eu adoro falar de cultura, né? Tanto que o foco do podcast, realmente, além do empresário, é a empresa, né? Familiar, que tem ali o dono, um ou mais sócios, porque eu acho que isso tem um impacto tão grande na cultura, né? A forma de pensar, os valores, as crenças desse dono, ela reflete muito nessa cultura. Então, você imagina que é muito interessante, porque a logística ou o processo, apesar dela não ser da sua natureza, ela é necessária para que você faça uma boa entrega, mas a gente vê pela tua fala que você, sendo uma pessoa orientada a pessoas, né, o cliente se torna um agente fundamental nessa equação, o colaborador, né, é outro pilar muito importante, e sendo da sua natureza, você tem autonomia, né, para fazer essas coisas. Então isso acaba sendo, de alguma maneira, gerando o resultado esperado. É refletido na empresa, né? Claro, e assim, uma empresa de serviço tem que ter paixão por servir. Isso. Né? Ela tem que ter paixão por servir. E para você fazer isso, né, então seria até fácil eu querer isso, né? Mas você tem que disseminar isso na empresa inteira. Então como é que você faz? Então a gente tem um fit cultural muito legal lá, que retém muita gente, atrai outras pessoas também. Então, ou seja, tudo que a gente faz para o colaborador não é da boca para fora, né? São áreas de desenvolvimento mesmo do colaborador. Nossa RH, boa parte do meu tempo hoje, ele é dedicado ao RH, né? Menos até em vendas. E no começo, como eu te falei, tem várias fases, né? Todo mundo que eu entrevistei, você foi o primeiro a falar isso, Fernando. Do RH, né? Boa parte. Boa parte. Eu vou embasar essas suas recomendações aqui. Mas é importante, porque se você fizer isso, você está fazendo um monte de outras coisas, né? É isso que eu eu sempre fui muito vendedor, né? Então comecei lá com vendas e tal. Mas tem várias fases na empresa, né? E hoje, se você se o empreendedor se dedicar ao RH, às questões do RH estratégico, né? Você consegue mover toda a empresa. E mover toda a empresa, você move o teu negócio, né? Então, o RH sempre teve ali, antigamente era DP, agora, né? RH estratégico, ele sempre teve ali.
né? É o que a gente fala, a experiência do colaborador, ela é uma métrica para uma boa experiência do colaborador, é uma métrica para a experiência do cliente, né? Não existe cliente satisfeito se você não tiver colaboradores comprometidos e felizes no que eles estão fazendo. E, obviamente, muito bem treinados, né? Porque não adianta só, não é só questão de boa vontade, né? Você tem que entender como fazer essa entrega, essa conexão. E eu acho que eu carrego também um exemplo de quando eu trabalhava para outras pessoas, né? Aquele chefe que você não queria ser, né? Quando eu tiver minha empresa, eu não quero ser desse jeito aqui. Assim. O que essa empresa faz desse jeito com o colaborador, eu não quero fazer. Então, é tudo uma questão de experiência. Se você tem as condições, eu acho que você tem que implantar o que você aprendeu no meio do caminho, né? E no final do dia, somos todas pessoas, né? Somos todos seres humanos. Todos seres humanos. Eu começo palestra sempre falando isso, Fernando. Eu falei assim, quem aqui é ser humano e quem aqui é cliente? Né? Que é literalmente 100%. Então, se você entender isso, fica muito mais fácil para você construir algumas ideias e construir uma cultura que realmente dê sustentação ao negócio. E absolutamente você não está abrindo mão de lucro. Nada. Né? Você continua buscando, uma empresa tem que ser lucrativa, e se eu não tivesse uma empresa lucrativa, eu não conseguiria oferecer tudo isso para os colaboradores, né? Você busca o lucro, mas você também pode fazer tudo isso com um lado humano diferenciado. E ter um lado humano diferenciado não quer dizer que você vai ser bonzinho. Né? Você tem as suas cobranças, seus indicadores ali, mas a gente sabe que as pessoas passam, né, a maior quantidade de horas dentro de uma empresa. Pois é. Então não adianta ir trabalhar carregado, já temos todos nós, né, principalmente os colaboradores, os problemas do dia a dia, né? Então dá para você mudar um pouquinho. E a frustração vem junto, né? Tem coisas que acontecem, é o que você está falando no seu dia a dia, a vida vai se encarregar de trazer as suas frustrações, os seus desafios. Então, não tem como essa pessoa não levar isso para dentro da organização. Então, se lá ela também encontra um ambiente dissonante, que realmente não agrega, né, isso vai construindo, aí começam os burnouts, essa coisa toda que se fala tanto hoje em dia. Então, você tem que ser um agente também, não só de identificar essas coisas, mas de minimizar e corrigir rota. Né? Às vezes entender que uma pessoa está numa área que ela não gostaria, que ela gostaria de estar numa outra área. Essa escutativa, ela é absolutamente crucial. E eu ouço isso muito pouco, eu vejo isso muito pouco na minha experiência como consultor, o que é muito frustrante, porque você tenta explicar isso, né, mas é muito difícil. Porque, em grande parte, esse empreendedor, esse empresário, ele tem que, como você disse, né, olhar para a realidade dele e falar essas coisas eu não gostaria de reproduzir, eu gostaria de mudar, mas ao mesmo tempo ter às vezes eu falo que é quase bom senso, né, de falar não, vale a pena investir nisso, vale a pena investir em pessoas, porque isso vai refletir no negócio. Vai refletir, e assim, o colaborador ele percebe o tipo de liderança que ele tem, né? Então ele percebe ser verdadeiro ou não. Isso é. Né? Então hoje o líder ele tem que gostar de fazer isso, e aí depende da pessoa também, né? Mas se for uma coisa artificial, o colaborador percebe, ele não consegue engajar as pessoas, né? E ele não consegue transmitir. Ele percebe quando você está só pensando no próprio umbigo. Sim. Isso é claro. Né? Mesmo quando tem lá o discurso, que eu brinco que é discurso de final de ano, né? De convenção. Não, porque juntos somos mais fortes, etc. Mas é no dia a dia, no pequeno detalhe que ele vai perceber que você está do lado dele. E que você pode ser exigente, você pode demandar, né, essa entrega, mas que você é um parceiro dele nesse processo. Você está ali junto. Né? As duas expectativas são deles, mas vocês estão juntos nesse processo de fazer uma boa entrega, de prestar um bom serviço para esse cliente final. E é ali que você consegue diferenciar o colaborador que está ali para pagar as contas, ou aquele que está ali para crescer junto com você dentro da empresa. E esse que está ali para crescer, ele vai produzir mais, né? Ele evidentemente está ali para pagar as contas também, mas ele vislumbra algo mais naquela empresa. Por isso que a gente... É um processo difícil, não é fácil, né? Eu falando assim, mas é um processo que a gente tenta conquistar. Né? Se você tiver a intenção, as melhores das intenções,
aí você consegue fazer. Isso é uma verdade. E isso, na realidade, é a cultura. Intenção, né? É tudo, né? Se você tiver intenção. A cultura é a intenção, é um objetivo, Sim. é uma visão que você quer atingir. Você trabalha todos os dias naquele sentido. Né? Não existe milagre. Né? A vida de ter uma empresa, principalmente do tamanho da sua, não é uma coisa simples, ela vem com seus desafios. Né? Mas você tem que ter a intenção de chegar a um determinado padrão, né? E fazer todos os dias um pouquinho para garantir que aquilo se espelhe, né? Em todas as entregas da Eu tenho um canal com os colaboradores hoje, direto, pessoal, né, na operação, etc. É bem aberto. Mas eu tenho um canal por e-mail que o pessoal reclama até de ar-condicionado, para você ter uma ideia. Seu Fernando, pede para desligar o ar-condicionado ali. É até engraçado, mas isso mostra... E a gente atua em cima disso, né? Mas isso não é engraçado, Fernando. Olha, eu vou te dizer, eu sou uma pessoa que eu tenho muito frio, assim, eu odeio ar-condicionado, eu realmente não me dou muito bem com isso, não. E eu já tive problemas de estar, sabe aqueles andares abertos, Sim. né? E tá sempre eu e mais alguém que é a chata do ar-condicionado. E eu lembro de ir para o banheiro, lavar a mão na água quente, sabe? Usar o secador para esquentar a mão, porque eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia trabalhar. Então, essas coisas pequenas Sim. é que refletem a experiência dessa pessoa. Então, você fala, mas imagina, vou parar para pensar nisso. É nisso. E é interessante o canal aberto que você tem, né? Isso. Então, para quem que você reclama? Né? Ou seja, a gente toma atitude em cima disso. Né? Às vezes a pessoa pode estar certa, pode não estar certa, mas você toma atitude. E essa abertura que a gente dá na empresa é o que todo mundo quer. Você não pode criar um abismo de gestão, né? Então você só tem a gestão ali com os teus diretores e cria um vale que você nem enxerga quem realmente está carregando a tua empresa, né? Essa que é a vantagem. Isso é. E, Fernando, me conta um pouco assim, então você está nessa questão de logística e um belo dia você decide que você vai... Incorporar, exatamente. Mas é porque estava com tempo ganho, estava com pouca coisa para fazer, é isso? Não. Da onde que vocês têm essas ideias, gente? A gente gosta de fazer negócios, né? E imóveis, eu sempre mexi com imóveis, né? Então, a incorporadora chama-se Marca Prime. Ela já existia desde 2010, mas com aquele objetivo de comprar os ativos. Claro, que vocês estavam gerenciando para fazer galpões, etc. Claro. Então, é compra e venda de ativos e tal. Boa parte eu não vendi, né? Que eu fiz os galpões da empresa de logística hoje. Mas em 2019, um desses ativos eu resolvi, digamos, me aventurar e conhecer como é que é o processo de incorporação residencial, né? Nós seremos construtores a partir do ano que vem, mas até agora somos incorporadores. Então eu peguei um desses ativos, que foi aquele terreno que eu poderia fazer tudo, e eu construí um prédio residencial para 272 famílias, né? E assim, ele é diferente, mas ao mesmo tempo, se você carregar o teu mesmo propósito para a incorporadora, você consegue ter algumas vantagens. Por quê? Na empresa de logística, eu trato com o cliente corporativo. Então, você trata ali com 2 ou 3 pessoas, né? Quando você vai para a incorporação, uma torre residencial, você tem 272 clientes em uma torre. Você sai do B2B e foi para o B2C, B2C, né? exatamente. Pode dizer isso. Exatamente. E é muito diferente, né? Imagino. E até eu assisti a entrevista de um colega seu aqui no podcast, ele mencionou, né? Porque a gente trabalha com Minha Casa Minha Vida, né? Eu tava lembrando a Laô também, quando você falou isso. Eu falei, para quem não viu, vai assistir lá o episódio, porque também tem muito aprendizado lá. E ele falou sobre o quão é exigente um cliente de baixa renda. Ele até mais, né? Porque você está lidando com a vida dele ali. Então, para ele até mais, porque você não está comprando por investimento, né, Fernando? Acho que você chega a um ponto, você começa a comprar imóvel para investir. O médio padrão e o alto padrão, ele compra por investimento, ele sabe que e você se der tudo certo, ele vai trocar de apartamento. Pois é. Mas quando você está num segmento de baixa renda... primeira casa, né? Eu lembro a primeira casa, é o casamento das pessoas, então você trabalha com datas, as datas são cruciais. E às vezes você tem algum problema na construção, choveu muito, né? Por exemplo, você tem algum tipo de atraso, mesmo que seja dentro do contrato, você teve uma expectativa frustrada ali. E é muito diferente, né? Então você lida com as pessoas diretamente. Então o que eu lido com os meus colaboradores na empresa de logística, eu passo a lidar com os clientes direto ali, né? Então assim, é um paradoxo, né? São negócios diferentes, né? Mas a gente gosta de E como é que foi para você isso, Fernando, para lidar? Porque
eu imagino que seja bem diferente. Uma coisa super processual, você já estava com tudo aquilo assim estruturado, funcionando bonitinho, etc. Você poderia até fazer um paralelo, né, para a construção, que você também tem processo, você também tem uma coisa muito organizada, você também tem todo um cenário ali de cronograma. Então, até aí tudo bem. Mas na hora em que você faz a entrega, uma coisa é entregar, né, para uma empresa, para uma organização que tem uma estrutura, teve todo um briefing, etc. Outra coisa é o cliente final, principalmente, né, nesse segmento que você está falando. Como que é lidar com a expectativa dessas pessoas? O que você aprendeu ali que de alguma forma se não te surpreendeu, pelo menos te fez pensar ou remodelar a sua abordagem? Na incorporadora, eu tive que aprender muito do processo, né? Então, eu tenho vários especialistas. Então, logística promocional, eu nasci com aquilo, claro. O segmento também nasceu ali. Então, eu fui aprendendo ali uma coisa que já estava nascendo. Então, a incorporação, não. Eu estou aprendendo agora, então eu procuro me rodear de pessoas especialistas e totalmente especialistas, então eu me dedico muito mais no processo até do que a empresa de logística, porque você tem que entender. Também sou o único proprietário, né? Tem ali uma gestão que me ajuda, mas ali eu mergulho no processo. Você tem alguma coisa contra sócio ou é opção mesmo? Não, às vezes o sócio faz falta, mas boa parte do tempo, acho que na maior parte do tempo é legal, né? Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, Entendi. Então, acho que mas nada, acho que no futuro também vou ter alguns sócios por aí, se a gente diversificar mais os negócios também. Os filhos, né, que vem. Ou eu, quem sabe sócio, a gente... A gente inventa mais alguma coisa. Mas realmente é isso. Então, na incorporação, por exemplo, você vai o primeiro empreendimento que a gente fez, eu inaugurei o apartamento decorado. Né? Foi a inauguração do decorado. Né? Então, 2 anos antes da construção. A gente recebeu no fim de semana 2.000 pessoas. Só para ver o apartamento decorado. Nossa, eu olhei aquilo e falei... É uma outra forma de logística, né? Não, de gente. É um negócio de louco. E assim, você está lidando com um sonho efetivamente. Nossa. Tem pouquíssimas pessoas que estão comprando aquilo para investir, mesmo porque você não pode fazer muito investimento pelas regras da Caixa Econômica. Então, você está lidando com um sonho. 2.000 pessoas, e a gente vendeu super rápido, então você imagina na compra efetiva do apartamento. Então, assim, você ao mesmo tempo que a logística, você lida com os colaboradores, mas ali você lida direto, sabe, de uma outra forma. Você lida com vidas, isso, né? O Eloy falou isso também, da história do sonho. E eu acho que isso é muito claro. Porque não tem o que falar, né? Principalmente quando são esses bens duráveis, essa coisa aí que você... E o brasileiro quer ter a casa própria. Pode falar que você vai alugar, que é mais vantajoso alugar. Ele quer ter o carro e ele quer ter a casa própria. Né? E hoje as condições são muito mais favoráveis, né? Na nossa época, você ia comprar um apartamento... Você praticamente tinha que ter o dinheiro todo, né? Exatamente. Então as condições são favoráveis, né? Eu brinco que é uma verdade, né? Qualquer governo, pode ser de direita ou esquerda, ele vai ter que continuar investindo em Bolsa Família, mas principalmente no Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem hoje muita coisa para fazer, né? Tem mais de 6,5 milhões de casas. Nossa Senhora. É assim... para se fazer hoje, né? Então, quanto mais você faz, mais a população cresce, né? Então, é um segmento bom, né? Ele tem as margens menores, mas é um segmento, e até diferente da logística, ele é mais escalável, né? Acho que por isso que eu gostei um pouquinho. Entendi. Você consegue crescer muito rápido. Você imagina que em 4 anos a gente já entregou, entre o que está para entregar, a gente já entregou mais de 2.000 unidades, que né? Isso? Nos próximos 5 anos, nosso plano... Mas você acha que você pegou o boom agora do crescimento? O Minha Casa Minha Vida nem na pandemia parou, viu? Jura? Minha Casa Minha Vida. Por isso que é bom você diversificar os negócios, né? Então, assim, nos próximos anos a gente deve entregar mais uns 6.000 apartamentos aí. Nossa. Isso para baixa renda, né? Para Minha Casa Minha Vida. Claro. Que não é tanto baixa renda assim, porque agora a renda vai até R$8.000, né? Então ele subiu um degrau importante. Mas você vê, são negócios diferentes, mas é bom, né? Quando não está tão bom, você tem outro. Não, mas diversificar né? Você está diversificado e há prazer, né? Então, pelo amor de Deus. E qualquer um deles, né? Você tem que ter, por mais que você saiba na logística, você tem que ter gente boa do lado e gente engajada. Na incorporadora, então, nem se fala. Eu sou o que mais estou aprendendo ali. E é muito gostoso. Isso é muito legal, aprender, né? Isso é quase humilde, né? Uma posição humilde, porque assim, de repente você se vê anos depois, né? Já bem sucedido, voltando a aprender e voltando a aceitar que você está aprendendo.
né? Sim. Porque não é fácil. Você continua sendo dono e você já está numa situação mais confortável, né? De tomar decisão, você já aprendeu muito. Então, como que você entra num negócio novo e de repente vai ter alguém olhando para você e falar, não é assim, não. Não, eu vou fazer assim porque eu tenho certeza. Tem uma situação até na família de aquele ideal, eu vou construir, etc. E você toma algumas decisões, porque eu gosto desse tipo de acabamento, ou daquele tipo de, sei lá, quero colocar um terraço, vou fazer a garagem, não sei de que jeito. E quando você vê, não deu certo, né? Então, é um aprendizado caro, é isso que eu quero dizer. E a mão de obra é mais difícil que na logística. Pois é. Você perguntou aquela hora quais são os itens mais difíceis. A mão de obra em construção, todo mundo tem um pedreiro que deu um problema. Mas é interessante porque assim, né? Eu sou do tipo de empresário, eu já ouvi muita gente falar, não, certo estágio da tua vida da empresa, você tem que ficar só na estratégia. Eu já não consigo ficar, mas eu também não acho que é legal você ficar só na estratégia. Você tem que ficar na estratégia e também na operação, delegando. Mas você também tem que estar junto na operação. A operação. Exato. Você fica só na estratégia, você fica muito longe do centro nervoso da tua empresa. Eu acho que existe um meio termo importante aqui também, Fernando, porque assim, eu já me deparei com muitos empresários mega centralizadores. E aí o que complica um pouco é que você não dá autonomia para a tua equipe, né, decidir e fazer as coisas e crescer também. E outra que muitas vezes você se preocupa demais ali com um detalhe e você perde o escopo mais estratégico, mais holístico. Então, assim, eu acho que justamente, eu sou uma pessoa de estratégia, né? Então eu adoro quando você consegue ter essa visão de longo prazo, como é que vai construir o negócio. Muitas vezes você tem que dar aquela pivotada básica, né? Remanejar alguma coisa. Mas eu acho absolutamente crucial que você também mantenha as mãos sujas até um certo ponto. Sim. Porque senão você também perde a sensibilidade. Né? Seria como gerenciar um negócio de luvas, né? Você tem que ter sensibilidade. Não, você tem que estar dentro do negócio. Com a mão ali. E assim, tem delegar e delargar, né? Também. Se você delargar, você já tem um problema. Mas você aprender todo dia, acho que é o grande motor, né, da nossa vida, né? Você aprender coisas novas que você gosta. E você gosta sempre de aprender ou chega uma hora que você está cansado? Nossa, nem absorvo mais tanto. Às vezes você cansa, né? Descansa um pouquinho, mas assim... Mas é o grande motor, né? Você tem que aprender com pessoas, aprender coisas fora do negócio, né? Porque no final do dia você está aprendendo com experiências de vida, né? Com a história de vida de cada um, né? E a incorporação, né, principalmente do residencial, ela te dá isso, né? Na hora que você vai entregar uma chave, ali você tem um negócio diferente. A conexão é incrível. Né? É diferente você bater um sininho, que a gente tem um sininho lá na empresa de logística, quando você conquista um cliente. E no stand de vendas, você tem... O comprador, ele vai lá e bate o sino quando ele compra um apartamento. E chora ali, você vê filho abraçando. Ele é diferente. Você muda vidas. Você muda... Exatamente, você tá mudando vidas. E é uma responsabilidade absurda, né? Se der alguma coisa errada, você tá mexendo com 300 e poucas famílias, né? Diferente de um cliente, né? E que isso é interessante também, né? Porque quando você fala, olha, eu tenho tantos colaboradores e deles depende um número X, o apartamento é meio isso também, né? Porque vem uma família lá para dentro e cada imóvel tem inúmeras famílias, então ali E a construção civil, o que ela emprega é absurdo. Você tem um número gigantesco por trás de cada torre. Então, a minha empresa tem menos de 100 funcionários, é incorporadora. A gente terceiriza hoje a construção, a gente vai ser construtora a partir do ano que vem. Mas dentro de uma construção de um prédio, você tem centenas de pessoas. E o que mais tem é prédio sendo feito em São Paulo, né? Então você imagina o motor da construção civil, né? E Fernando, assim, como é que fica o balanço vida particular e vida profissional? Você acha que você consegue manter isso com uma boa qualidade de vida, ou você é workaholic? Como é que é essa sua Não, relação? Hoje menos, mas assim, por exemplo, uma coisa que eu até me orgulho muito, desde quando as minhas filhas nasceram, né, e eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui a 120, 150 por hora, né, desde lá, quando eu comecei no transporte aéreo, já era assim. E sempre atrás dos objetivos. Mas uma coisa que eu me orgulho muito, por exemplo, eu nunca faltei nada, nenhuma apresentação na escola.
teatro das minhas filhas. Balé, Halloween, tudo. O que você imaginar eu fui. Não acredito. Que legal. Tá filmado ainda. Tá? Tenho provas. Tem provas. Então, assim, eu sempre soube que daria para conciliar. Então, fim de semana, uma coisa mais leve. Já foi. No começo, você tem que fazer absolutamente tudo. Pra você ter uma ideia, no dia do meu casamento, sou casado há mais de 25 anos, né? No dia do meu casamento, eu estava trabalhando na empresa de logística até as 5, 6 horas da tarde, né? É que ser homem é mais fácil também, né? Vocês colocam terno, exatamente, se fosse nossa situação, até a maquiagem. Acho que era para fugir do nervosismo pode também, ser, né? Pode ser, né? Não é... Mas que legal. É a época que você tem que fazer um pouquinho de tudo, né? É você e você. Aí depois você vai tendo gente boa do teu lado e dá para conciliar. Então as meninas hoje já crescidas, você consegue estar mais presente em casa, né, do que estava antes, mas também não precisa diminuir o ritmo dos negócios, né? Não, pelo contrário, né? Daqui a pouco elas estão nos negócios também, aí ainda é assunto na mesa de domingo. Exato. E a gente vai descobrindo os atalhos, né? A gente vai descobrindo os atalhos, né? Você consegue fazer a mesma coisa que você fazia, né? Antigamente no começo, você consegue colocar gente para fazer de uma melhor forma, ter curva tempo. De aprendizado, né? Você começa a perceber, é mais fácil de você contratar pessoas, você já começa a identificar o tipo, o perfil que você precisa. Entrevistar é super importante, né? Você tem que ter tempo. Às vezes é cansativo, mas você ficar 1, 2 horas com aquela pessoa, porque você tem que dar, em vendas principalmente, né? Você tem que dar 6 meses, 1 ano para a pessoa mostrar o trabalho dela, e aí você dá 6 meses, 1 ano, viu que contratou errado. E aí como é que fica? E coisas que você conseguir identificar na entrevista. Eu adoro essa questão, porque eu acho que as pessoas acham que você vai contratar alguém e que o cara vai performar no primeiro mês. Né? E tem que entender que os primeiros 3 meses ele está se aculturando, ele está entendendo o espaço dele, os amiguinhos, os colegas não estão muito felizes que de repente a área foi dividida, tem uma série de situações ali. Né? Em até 6 meses essa pessoa começa realmente ali já a entregar e, né, usar da experiência. Mas você tem razão. Vai demorar meses até que você perceba que de repente você não contratou a pessoa certa. Porque até durante um tempo você está justificando pela inexperiência da pessoa, né? E dentro da organização. E se você já sabe que tem dificuldade de mão de obra qualificada, e no Brasil a gente tem, então você tem que, né? E não vou dizer nem perder o tempo, você tem que passar o tempo com essa pessoa para identificar algumas coisas que não estão, principalmente aliadas à cultura da empresa, né? Isso aí você tem que pegar desde o começo. Meu Deus. Fernando, eu tenho assim, pelo menos 4 frases aqui que eu já vou encapsular e vou vender suas. Então, foi um papo absolutamente Passou espetacular. rápido, né? Menino, é que voa. Se a gente deixar, vai. Aí o pessoal que não vai aguentar escutar a gente falando tanto. Mas, como eu sempre peço, assim, de tudo que você aprendeu, o que você gostaria de deixar, né, de dica aí para quem está começando, ou para quem está no mesmo segmento de negócio, ou, sei lá, para qualquer outro empresário aí que, assim como eu, está inspirado pelas suas palavras, inspirada, né? Olha, são várias coisas, né? Paciência, né? Eu falei também sobre ter um olhar sobre a empresa inteira, não só em vendas, né? Todo mundo a maioria gosta de vender. Mas se eu pudesse escolher que eu acho que ele abrange muitas situações, né? Porque uma empresa, como eu falei, ela tem várias fases. Resiliência, ainda mais no Brasil. Então você tem várias crises econômicas, o próprio negócio pode não andar bem, você não tem que procurar lucrar no começo, você tem que reinvestir no negócio, mas absolutamente você tem que ter resiliência. Se você tiver esse atributo, os outros virão junto. Incrível. É o que a gente fala, né? Tem sempre tem um perrengue, mas são sempre oportunidades. São oportunidades. São coisas assim. Se eu não tivesse resiliência, eu não teria. Super. Fernando, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme. E para você que está nos assistindo, se você conhece alguma outra pessoa ou admira um empresário, um empreendedor, que assim como o Fernando tem muito para nos ensinar, é só deixar aqui nos comentários e a gente vai buscar trazê-los. Ok? Até a próxima!